Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Venho partilhar com vocês hoje o direcionamento para o mês de novembro, cujo tema, o rema dado a nós nesse mês é: o resgate é de fato a maior expressão de amor de Jesus por nós. Como assim? Amados irmãos e irmãs, Jesus nos resgatou do pecado e Ele pagou o nosso resgate com a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue na cruz por cada um de nós. Vamos entender bem isso que o Senhor falou conosco. Mediante a partilha que tivemos, em relação ao retorno dos nossos grupos de oração, neste período pós-isolamento, porém ainda com muitos cuidados, com algumas restrições, o Senhor nos levou a refletir e percebermos o quanto temos nos deparado com pessoas abatidas, pessoas desanimadas, pessoas com medo, com muita tristeza, necessitando urgente de uma mão amiga, de um ombro amigo, de uma palavra de encorajamento, de uma voz de comando, para que a vida dela volte a ter sentido e ela consiga prosseguir aí conforme nos é possível. O Senhor nos fez meditar em cada versículo do texto de Ezequiel 37, que fala dos ossos secos, e muito nos falou para que entendêssemos o momento delicado que estamos vivendo, sobretudo na Igreja Católica Apostólica Romana. Não é um momento de dificuldade, um momento de crise só na renovação carismática católica, não. Mas em toda a Igreja Católica, em todo o mundo, em todas as situações. E nós fomos, depois você vai ler o texto todo, Ezequiel 37, versículo de 1 a 14, que fala dos ossos ressequidos, mas aqui nós vamos, alguns versículos nós vamos meditar. E enquanto nós orávamos, o Senhor nos deu uma visualização de um barco em alto mar, resgatando pessoas que estavam afundando. Um braço descia até os que estavam afundando e pegando na mão os salvava. E claro que nós entendemos que nós somos esse povo que estamos aí afundando, né? E é essa mão que desce até nós, é a mão de Jesus, que mais uma vez vem e nos resgata, e não permite que afundemos, não é? E essa manifestação é mais uma vez uma revelação de amor de Jesus para nós. Então quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se você se sente assim, como essa pessoa afundando aí em alto mar, saiba que tem um barco se aproximando de você, perto de você, talvez esteja perto já, próximo, e você não esteja enxergando, mas que tem uma mão poderosa ali para te levantar, para te resgatar, com todo amor, um amor infinito, não é qualquer amor não, é um amor infinito. E nós meditamos, essa visualização no versículo 1, que diz assim: a mão do Senhor desceu sobre mim, ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Nós vamos entender mais adiante que esse resgate não é tudo. Não é tudo. O Senhor estendeu a mão, nos resgatou, mas nos colocou no meio dos ossos ressequidos. Aí tivemos também uma profecia que diz assim:
esses ossos são meus filhos que se encontram sem esperança. Então, vou repetir. Esses ossos são meus filhos, ou seja, eu e você, meu irmão, minha irmã, que se encontram sem esperança. E aí eu fui ver, fui pesquisar, fui buscar entender o que é esse sem esperança, né? O que Jesus queria dizer para nós sem esperança. E aí eu encontrei lá. A falta de esperança é a exaustão mental, emocional e comportamental, ou seja, exaustão total tira a esperança. É estar cansado de tantas decepções e tristezas acumuladas. Quantas coisas vivemos nesse tempo, quanta tristeza acumulada, quantas perdas, quantas frustrações, quantas decepções, quantos medos, quantas angústias. Tudo isso causa uma exaustão e tira a esperança. A falta de esperança é um veneno que pouco a pouco apaga sonhos, motivações e alegrias. Muito triste isso, meu irmão, minha irmã, muito triste, mas uma realidade. Nós estamos assim. Nós não estamos em condições de planejar nada, nós não sabemos o que vai acontecer, o que vai ser, como que vai continuar, não é? E aí isso vai tirando a nossa motivação de acordar, de levantar, de trabalhar, não sabe se vai conseguir por quanto tempo o trabalho, se não vai ser contaminado, se vai voltar para casa, se vai trazer doença. Olha quantas coisas. Quantas coisas. Mas lá em Ezequiel 37:11 diz assim: Então o Senhor me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Nós, somos nós. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Estamos assim, irmãos e irmãs. Não adianta dizer que não, porque estamos assim. Estamos também perdidos, sem saber como será o amanhã, sem perspectiva de se vai voltar ao normal, de como vamos ter que nos adaptar nesse novo normal. Então, um momento muito incerto nós estamos vivendo, muito certo. Isso tem tirado a nossa esperança, sim. Ainda o Senhor nos falou numa segunda profecia: sai para fora, eu vos dou força. Estamos como que em túmulos, presos, sem vidas, numa falsa impressão de estarmos protegidos, sem nos darmos conta de que estamos quase que sem vida. Irmãos e irmãs, nós estamos ficando em casa, mas estamos vivendo como se estivéssemos em túmulos. E numa falsa impressão de estarmos protegidos em casa, mas nós não estamos nos dando conta que estamos perdendo a vida, perdendo a vontade de viver, perdendo o ânimo, perdendo a esperança, perdendo a alegria de viver. E aí o Senhor vem e diz assim: saem para fora, eu vos dou força. O Senhor nos chama para sairmos, para ficarmos frente a frente a Ele, para sairmos dessa situação, mesmo que tenhamos que ficar em casa, mas sairmos desse abatimento e olharmos para Ele e reconhecermos como o Senhor da nossa vida. Ele é a nossa força, Ele é por nós, irmãos. Quem será contra nós? Sai do túmulo, sai, vem para fora. Vamos juntos, vamos em frente, vamos seguir. Jesus é por nós. Quem será contra nós? E ainda, o Senhor nos... Vamos lá no Ezequiel 37, versículos 12 a 14. Diz assim:
Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo: Eis o que diz o Senhor Javé: Ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, o meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu meter em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra. Sabereis então que sou eu o Senhor, que o disse e o executei, oráculo do Senhor. Saia do túmulo, o Senhor está dizendo para nós. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o Senhor das vossas vidas. Eu sou o Senhor da renovação carismática católica. Eu sou o Senhor da igreja. Irmãos, e Ele nos dá força. Ele nos dá força, nos dá coragem, nos ampara, nos direciona. Nos direciona. E ainda o Senhor falou conosco algumas palavras de ciência. E uma delas é coragem, que quer dizer ausência de medo. Diante de muito sofrimento, dores e perdas, estamos sem força, sem coragem para continuarmos. Mas lá em Ezequiel 37, no versículo 5, diz assim: Eis o que vos declara o Senhor Javé. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Então, coragem, meu irmão, minha irmã. Peçamos o Espírito Santo. E o Senhor nos revigorará, nos dará vida nova, nos dará força nova. Uma outra palavra de ciência é resgate, que quer dizer ação ou efeito de resgatar, salvar mediante pagamento. E eu já disse lá no início, há tanto que o nosso rema fala do resgate. Jesus já nos resgatou e pagou o preço com sua vida, com seu sangue derramado na cruz. Façamos o mesmo por nossos irmãos em suas mais variadas situações e opressões. O Senhor espera de mim e de você que façamos o mesmo. Que vamos para a cruz? Não. Mas que estendamos a mão, que ofereçamos um ombro amigo, que ajudemos as pessoas a sair dessas situações de opressão, de preocupações, de sofrimento, de tristeza. É isso que o Senhor espera de nós. Uma outra palavra de ciência é esperança. Nós vimos lá, né, na falta de esperança, né, assim, sem esperança, que é a exaustão mental, emocional e comportamental. E aqui a esperança é a crença de que um desejo se torne realidade, ou seja, é acreditar que um desejo se torne realidade. Devemos ver a esperança como uma força que nos constrói em caminhos maiores, nos impulsiona, nos leva adiante, que nos traz perspectivas de dias melhores, de situação melhor. A esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, a esperança nos faz lutar nessa diversidade aí de situações, nos faz acreditar que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo, que tudo vai voltar ao normal. E aí lá em Tobias no capítulo 5, no versículo 13, diz assim: O jovem replicou-lhe: Tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Tenha esperança, meu irmão e minha irmã. É fácil para
para Deus nos tirar dessa situação desconfortável que nós estamos. Mas nós precisamos crer, nós precisamos fazer por onde, né? Termos esperança. E concluindo aqui, irmãos, depende de cada um tomar a decisão de não afundar, não se deixar afundar e buscar força para se manter de pé e enfrentar todos os desafios que surgirão a partir do resgate. Depende de nós, depende de cada um de nós enfrentarmos as situações, os desafios a partir do resgate. Lembra que eu disse lá que nós íamos entender melhor sobre o resgate? O resgate não é tudo, meu irmão, minha irmã. Apenas o começo de uma nova caminhada. Apenas o começo. Então, se o Senhor hoje nos resgatar dessa situação de exaustão, não é tudo. É apenas o começo de uma nova caminhada para enfrentarmos tudo que surgirão a partir desse resgate. E nós estamos aí, né, de frente com um cenário, devido a esse tempo de pandemia, devido à pandemia, e suas mais variadas consequências, nós estamos de frente de um cenário de morte, de pessoas sem vida, né, sem ânimo, de muita tristeza, de muito sofrimento, de muito desassossego. Mas o Senhor nos chama a atenção a esta realidade e espera de nós, Renovação Carismática Católica, como católicos, não é como movimento só, não, é como católicos, é como quem tem fé, que crê num Deus Todo-Poderoso. O Senhor espera de nós uma ação, uma ação. Agora, queridos e queridas, eu quero chamar a atenção aqui. Não adianta nos colocarmos a serviço por nós mesmos. Nós não vamos conseguir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se clamarmos o Espírito Santo de Deus, se profetizarmos como fizeram lá em Ezequiel, o Espírito Santo de Deus, a nossa vida retornará e a vida dos nossos irmãos também retornará. Mas para isso nós precisamos invocar incessantemente o Espírito Santo de Deus. Faz parte da nossa identidade. Clamarmos o batismo no Espírito Santo. Não adianta você dizer para mim, eu já fui batizado no Espírito Santo. Eu também já fui, quase, acho que todos nós já fomos. Mas, nesse momento, o Senhor está dizendo para nós, é preciso que vocês clamem mais uma vez o poder do Espírito. Assim como eles clamaram e aqueles ossos voltaram à vida, nós também, meu irmão e minha irmã, se clamarmos o Espírito Santo, nós vamos ter discernimento, sabedoria, força, coragem, ânimo para retomarmos as nossas atividades nos grupos de oração, nas nossas paróquias, e vamos ter condições de ajudar as pessoas, aquelas que estão ansiosamente aguardando o nosso estender da mão para ajudá-los a não afundar em mar adentro aí. Queridos e queridas, o tema da renovação carismática do ano que vem, a palavra norteadora para o ano que vem, está lá em Atos dos Apóstolos, né? Depois vocês vão ver. E diz assim: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e serão minhas testemunhas. Mas para descer sobre nós o Espírito Santo e para que tenhamos força, nós precisamos clamar
precisamos pedir de verdade, meu irmão, minha irmã, de verdade. Chega de nos conformarmos com apenas a atualização da graça, aquilo que nos dá conforto, aquilo que nos deixa tranquilo. Não! É hora de mudança, é hora de transformação. Clamemos, clamemos de verdade o batismo autêntico do Espírito Santo, aquele batismo que transforma as vidas. Se nós clamarmos, ele vem, irmãos e irmãs. E o Senhor espera de nós que tenhamos uma expressão de amor, assim como Jesus teve por nós no nosso resgate. Ele nos resgatou do pecado, deu a sua vida em paga por nós, por cada um de nós. Façamos um esforço nesse mês de novembro. Assim que vamos retomando os nossos grupos, as nossas atividades, também vamos nos comprometendo a nos doarmos mais uns pelos outros, a nos dedicarmos mais nos resgate daqueles que estão sofrendo mais do que nós. Amém? Eu desejo do fundo do meu coração um novo batismo do Espírito Santo para todos nós. Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de São Paulo. Para o meu, para o seu grupo de oração, para toda a igreja, para toda a humanidade. Nós necessitamos dessa força poderosa do Espírito Santo. Um grande abraço. Fique com Deus.